Um aquário com peixes ornamentais fascina, prende a atenção e encanta a todos. Mas para manter esse ambiente sempre bem equilibrado e em condições perfeitas para os seus habitantes, é preciso estar atento à sua manutenção. E um imprevisto bem comum, no qual tanto aquaristas experientes quanto os iniciantes podem por vezes se deparar, é quando a água do aquário fica verde. Isso é um alerta de que o sistema biológico está em desequilíbrio. A seguir, você vai saber como solucionar este problema. Mas antes, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. A formação de algas no aquário é uma consequência natural. O surgimento lento e em pequena quantidade de algas aderidas aos vidros e à decoração indica um bom equilíbrio no aquário. Nesse caso, os vidros podem ser limpos facilmente com auxílio de raspadores. Quando o crescimento de algas é exagerado, a ponto de a água ficar esverdeada, é sinal de excesso ou má qualidade de iluminação no aquário, podendo estar associada ao excesso de matéria orgânica. Primeiro, verifique se a lâmpada utilizada é própria para aquários. Lâmpada fluorescente luz do dia, por exemplo, não é recomendada, deve ser substituída. Os modelos adequados podem ser encontrados nas lojas de aquário. Estando correto o tipo de lâmpada, a preocupação passa a ser com o tempo de iluminação. Lembre-se de que o ideal é o aquário tentar simular o que ocorre na natureza. A lâmpada, portanto, não deve permanecer acesa durante toda a noite, pois os peixes precisam descansar. Mantenha-a ligada diariamente por cerca de 8 horas. Como gostamos de apreciar o aquário à noite, antes de dormir, esse intervalo de luz acesa pode ser, por exemplo, das 14 às 22 horas. Uma das causas da formação excessiva de algas é a grande incidência de iluminação natural, principalmente se houver irradiação solar direta. Nesse caso, a recomendação é mudar o aquário de lugar. Detectado o excesso de algas, além das providências para corrigir a iluminação, é importante fazer a limpeza interna dos vidros e uma sifonagem de fundo, com troca parcial de água. Se o aquário apresentar tendência para formar algas em excesso, algicidas podem ser aplicados tanto para a prevenção de algas como para combatê-las. Para a limpeza dos vidros são necessários 2 utensílios, um limpador de vidros magnético, cuja parte interna fica no aquário, e um limpador de lâmina, que será usado apenas, eventualmente, para as algas incrustadas. Como a superfície dos limpadores magnéticos é relativamente dura, aconselha-se colocar uma camada extra de algodão, evitando assim riscos no vidro dianteiro, que poderiam ser causados por alguma pedrinha presa. O crescimento das algas no vidro dianteiro nos indica sua presença constante. É preciso apenas mantê-las. Esteja sempre atento ao ambiente proporcionado aos peixes. A morte de peixes em aquários está quase sempre relacionada às falhas na manutenção da qualidade de água. Os peixes não precisam de condições especiais, mas de condições ambientais normais para viver. Se as tarefas básicas de manutenção forem realizadas, os peixes vivem muitos anos no aquário, às vezes mais tempo do que viveriam em ambiente natural. Até a próxima, pessoal! Beijos e lambeijos!